Bom, doutor Calil, um dos maiores médicos que eu conheço, ele publicou um artigo no UOL ontem sobre os efeitos da Covid. Porque não basta apenas o cara ficar curado da Covid. Primeiro que nós tivemos um caso já de reinfecção lá em Ribeirão Preto de uma enfermeira, que quer dizer, uma pessoa que foi infectada pela segunda vez do Covid no espaço de tempo que é considerado curto para infecções desse vírus, não é? E outra coisa, causa problemas sérios, problemas cardíacos, e o Calil é um dos maiores cardiologistas do Brasil, graças a Deus, senão eu estava morto. Ele que ajudou a colocar uma das 5 molas do meu coração. Que tipo de sequela esse bicho acaba causando no sistema cardíaco das pessoas, Calil? Uma boa tarde. Bom, boa tarde, Datena, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A infecção pelo coronavírus, predominantemente, teoricamente, né? Praticamente até. Bem, ela é uma doença sistêmica, afeta o organismo todo. Falando de coração, afeta... Primeiro, durante a infecção, casos mais graves, nós temos vários tipos de complicações. Reconecta o Calil, porque o som está ruim. Reconecta o Calil, porque o som está ruim, é importante a gente saber disso. Não basta apenas a pessoa se curar do coronavírus, porque ela provoca uma série de outros problemas. A gente viu muita gente sair de hospital, os caras baterem palma e tal. Se não tiver por Skype, pode reconectar por áudio, que é mais importante a informação com um dos maiores cardiologistas do Brasil. Tem muita gente que sai do hospital, todo mundo bate palma, logo depois morre, então tem que tomar cuidado. No local da Feira Livre, onde um bandido tentou roubar e levou um tiro na cabeça e morreu, a perícia está no local e ali está o César Cavalcante. Pois não, César? Está tendo aqui na rua Tomás Antônio Villani, no Limão, na zona norte de São Paulo. A perícia acabou de chegar aqui, né, para fazer a avaliação dessa cena onde tudo aconteceu. A réplica de pistola está aqui no chão, também a mochila que esse motociclista, né, suspeito de ter assaltado essa família aqui nessa rua também acabou ficando no chão. Esse homem foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo. Tudo isso interrompeu essa feira aqui e colocou uma família com muito medo, né, durante toda essa tensão com esse tiroteio por aqui, Datena. Bom, isso foi agora há pouco, e até agora o cidadão que atirou de trás da Kombi não foi identificado. Bom, o doutor Calil ia falando sobre os efeitos colaterais desse Covid, que o doutor Calil, inclusive, teve Covid, né? Não sei se ficou com... Não é efeito colateral, sequelas, né? Se teve sequelas ou não dessa doença, pelo jeito está melhor do que estava antes. Acho que até melhorou o toque de sax, porque o Calil sempre foi um músico que toca sax, porque ele salvava a gente tinha que ouvir e dizer que ele tocava bem, mas parece que depois da Covid ele melhorou um pouquinho no toque de sax. Melhorei mais ainda. Melhorou mais ainda, é um brilhante saxofonista. Porque eu sobrevivi, né? Estou aqui para contar a história. Agora, o Calil, que tipo de problema causa no coração, por exemplo, a Covid, que tem realmente várias sequelas. Uma das principais é por causa de coágulo ou coisa parecida. Bom, o Covid, ele pode acometer, claro, predominantemente acomete o pulmão, mas também o sistema cardíaco. De várias maneiras. O vírus pode agredir diretamente o coração, causando uma doença chamada miocardite, que é bastante grave. 7% das mortes em Wuhan, os primeiros casos, foram por causa de miocardite. Pode também dar arritmia cardíaca, pode causar infarto com a formação de coágulo, fechando as artérias do coração, né? Quer dizer, o vírus ele compromete o coração de várias maneiras. Isso mesmo depois que o cara está teoricamente curado da doença em si? Sim, pode acontecer. Predominantemente é uma doença pulmonar, mas o que tem que ser visto é que acomete o organismo todo e o coração também. Uma fase um pouco mais tardia, até quando a pessoa está teoricamente curada, pode ter complicações cardíacas. Os últimos estudos que saíram semana passada ou retrasada, em revistas, uma revista chamada JAMA, bastante respeitada no mundo científico, mostrou assim, 2 trabalhos bastante interessantes. O primeiro são pessoas que faleceram de pneumonia, fizeram a necrópsia e, nestes casos, 60% das pessoas tinham o vírus no coração.
Quer dizer, e não tinham tido sintoma do vírus durante a internação. E outro estudo também interessante, 70 dias, uma média de 70 dias, quase que se bobear 3 meses após a cura por coronavírus, fizeram ressonância magnética. Ressonância magnética é um exame para ver o músculo do coração. E viram que 78%, ou seja, quase 80% das pessoas, 3 meses depois de teoricamente curados, tinha inflamação no coração. Então, quer dizer, esse vírus pode trazer, sim, consequências tardias, tanto ao pulmão, como já se sabe, né? Por isso que o acompanhamento a médio e longo prazo é importante, e ao coração também. Olha, tem uma frase de um cientista, não sei que foi, um cientista internacional, que esse vírus ele age de forma diferente de toda a categoria de coronavírus e de qualquer categoria de vírus, não é? Primeiro que ele não tem algo que se parece ondas, não é? Onda é o seguinte, o vírus aparece durante o inverno e some no verão, depois volta lá quando começa o inverno de novo. A Europa está provando com esses casos do chamado rebote que esse vírus continua, ele resiste ao verão. Tanto que praias estão sendo evacuadas, estão pensando em fechar cidades, então ele não tem ciclos, é característica diferente. Essas outras características que esse vírus tem é que ele provoca uma infecção tipo uma septicemia, ele ataca o corpo inteiro, provoca coágulos e tal, então ele age diferente de qualquer outros tipos de vírus. É por isso que se tem desconfiança que esse vírus, em tão pouco tempo, ele não possa ter tido uma mutação num animal e pulado para o homem. Por isso que dizem que pode ser realmente, aí não sei se é teoria da conspiração ou não, que é um vírus praticamente formado em laboratório para resistir a todo esse tipo de coisa. Seria mais que uma coisa parecida com uma arma química ou coisa parecida. A gente tem que pensar nisso, né? Mesmo porque a OMS, depois que morreram 700 mil pessoas, foi lá na China investigar porque que o vírus escapou de lá. Depois de 20 milhões de pessoas contaminadas no mundo, a OMS foi lá descobrir por que o vírus escapou de lá e onde o vírus surgiu. Agora, mané, agora não adianta. Agora estão criticando a vacina da Rússia, porque é uma vacina muito prematura. O senhor que está há muito tempo na estrada, como um grande médico, o senhor acredita que é possível que essa vacina russa, apesar do grupo de controle muito pequeno, não é, que dizem ter, das críticas que tem aí em cima da vacina russa, eu não acho que um líder mundial como Putin fosse vacinar a própria filha e nem contaminar o povo dele inteiro se não houvesse segurança da aplicação da vacina. O senhor acredita na probabilidade dessa primeira vacina ser realmente uma vacina que tenha alguma eficácia, doutor Calil? Bom, veja bem, eu não sou um imunologista nem infectologista, mas, porém, acompanho de perto toda a evolução dessa doença e a maneira de tratar. Eu posso te dizer que essas vacinas vão surgir mais rápido que usualmente, porque foi uma guerra. Praticamente o coronavírus, nós enfrentamos uma guerra. Então, as vacinas, nós enfrentamos uma guerra contra esse vírus. Então, a corrida pelas vacinas foi histórica. Então, você vai ter vacina em curto espaço de tempo, coisa que você, num vírus comum, não teria. Então, a ciência evolui muito, e principalmente o mundo inteiro parou atrás de remédios, não se conseguiu o antiviral ainda, mas as vacinas também. Então, eu, como médico, vejo com bons olhos, porque veja, a alta tecnologia existe. E há vários países, vários laboratórios, várias empresas tentando, obviamente, aprovar uma vacina o mais rápido possível e colocar em prática. Porque se você tiver a vacina, obviamente, o coronavírus vai estar sob controle. Olha, o Trump para se eleger, eu não sei qual é a ordem das coisas, mas para se eleger e salvar vidas, não sei qual é bem a ordem das coisas. Ele gastou 8 bilhões e 200 milhões de dólares, que é coisa que a gente nem imagina, só ele para produzir vacinas ou comprar vacinas. No Brasil nós temos pelo menos 3 categorias de vacinas, né? Temos a de Oxford, lá pela Fiocruz, temos a da China, uma da China aqui em São Paulo, outra da China no Paraná, e talvez o Ratinho Júnior tentando adquirir essa vacina com o governo russo. Se Deus quiser, a gente tem que ter uma vacina, porque remédio é mais difícil de você conseguir. Tomara que tenha essa vacina. Vamos ser otimistas. Você queria completar, Calil?
Não, é isso que você falou, quer dizer, nós temos que ter... O grande problema de você... A vacina vai sair, né? Qualquer uma delas, evidentemente, nós vamos ter em curto espaço de tempo, um ano, ou mais tardar o ano que vem. O importante que eu queria colocar é muita... Você tem assim, já que vai sair a vacina, vamos relaxar as medidas protetivas. Esse é um problema. De jeito nenhum. As pessoas têm que usar máscara. Claro. Então, e a vacina não vai ser... Não, não vai sair porque amanhã. o pior de tudo é que você pode morrer na praia. Sabe o que é? Sem dúvida. De repente você vacila porque vai ter uma vacina, só que a vacina sai em janeiro. Isso. Já pensou você morrer em setembro, outubro, agosto? Então, lavar as mãos pra caramba, distanciamento social pra caramba, Máscara. cuidado em restaurante e bar onde há uma contaminação enorme, você pensa que não, mas tem, porque você relaxa, não é? E uso de máscara, pelo amor de Deus, eu sei que não é legal, é difícil respirar, mas uso de máscara. Senão, já pensou, se sai a vacina em janeiro, no dia 31 você bate com as 10, em dezembro, então... mantenha o distanciamento social, higiene nas mãos, principalmente, não é verdade? E máscara. Era isso que o Calil ia falar. Calil, muito obrigado por tudo, inclusive pela minha vida, você e a sua equipe. Um beijo grande do nosso querido doutor Davi. Eu sempre serei grato a vocês por terem me dado uma chance mais de prosseguir na minha carreira e na minha vida com a minha linda família. Vocês me ajudaram demais, salvaram a minha vida. Um beijo grande, que Deus proteja todos vocês. Um beijo a todos. Beijo grande, Boa tarde. Calil. Obrigado.